Estrelas cadentes não são o que parecem. Essas faixas de luz fascinantes que admiramos no céu noturno não são, na verdade, estrelas. São pequenas partículas de poeira e pedras, muitas vezes do tamanho de um grão de areia, que viajam pela atmosfera da Terra a velocidades de até 72 km por segundo. Quando entram na atmosfera, o atrito com o ar aquece essas partículas, fazendo-as brilhar e criando aquele incrível brilho que vemos. Na maioria das vezes, as estrelas cadentes se queimam completamente antes de chegarem ao chão. No entanto, se uma delas sobreviver e cair na Terra, chamamos de meteorito. Embora possam parecer mágicas, as estrelas cadentes nos lembram da física fascinante que atua no universo. Então, da próxima vez que você ver uma, saberá que está assistindo a uma dança de fogo de lixo espacial, e não a estrelas cintilantes. Não é incrível como algo tão simples pode capturar nossa imaginação de forma tão intensa? Imagine um país sem exército. Você pode se surpreender ao saber que existem 22 países no mundo que não têm exército, marinha ou força aérea. Por exemplo, Costa Rica e Liechtenstein adotaram uma abordagem única para a segurança nacional. Em vez de gastar muito com forças armadas, eles se concentram na diplomacia e em alianças. A Costa Rica, por exemplo, desfez seu exército em 1949, priorizando a educação e a saúde. Esses países frequentemente contam com acordos internacionais e tratados de paz para proteger seus interesses. Essa abordagem pode promover maior estabilidade e um ambiente pacífico, permitindo que os cidadãos desfrutem da vida sem a ameaça de conflitos. Curiosamente, a ausência de um exército muitas vezes resulta em um aumento nos gastos com programas sociais, melhorando a qualidade de vida. Mas como esses países mantêm sua independência e segurança sem presença militar? A resposta está nas fortes ligações com os países vizinhos e no compromisso com a resolução pacífica de conflitos. Você sabia que Detroit, no estado de Michigan, é conhecida por ter os maiores índices de criminalidade? A cidade ganhou essa fama devido ao alarmante número de homicídios, tornando-se a cidade grande mais perigosa do Zerquachá. Nos últimos anos, muitos moradores e líderes comunitários expressaram preocupação sobre como a criminalidade afeta a vida cotidiana. Fatores como dificuldades econômicas, redução da população e problemas com a polícia contribuem para esses altos índices. Por outro lado, Honolulu, no Hawaii, se destaca como uma das cidades mais seguras do país. Com suas belas praias e comunidades unidas, Honolulu mostra como os níveis de criminalidade podem variar, muitas vezes influenciados por recursos locais, estratégias policiais e dinâmicas sociais. Esse contraste acentuado ressalta problemas mais amplos enfrentados por áreas urbanas na América, levantando questões importantes sobre como as cidades podem trabalhar para melhorar a segurança e o bem-estar da comunidade. Você sabia que chaves criptográficas protegem nossos dados? Assim como uma chave física abre uma porta, chaves criptográficas abrem e protegem nosso mundo digital. Esses códigos especiais são essenciais para criptografar informações, garantindo que apenas as pessoas certas tenham acesso a dados confidenciais. Sempre que você faz compras online ou envia mensagens pessoais, as chaves criptográficas estão trabalhando nos bastidores. A mágica acontece através de sistemas de chaves públicas e privadas, onde uma chave criptografa a informação e a outra a descriptografa. Essa abordagem com duas chaves não só protege o comércio eletrônico, mas também mantém suas comunicações online em sigilo, seja em transações bancárias ou na troca de segredos com amigos. Chaves criptográficas são os heróis invisíveis da nossa vida digital, protegendo nossas informações e nos proporcionando tranquilidade. Não é incrível como algo invisível pode desempenhar um papel tão importante na nossa segurança diária? O que realmente influencia as regras postais nos Estados Unidos? Em 1894, o governo do Zerquachá tomou uma decisão ousada ao proibir o envio de materiais considerados indecentes, incluindo ilustrações divertidas de esqueletos dançantes. As autoridades acharam essas imagens muito explícitas, mesmo que fossem apenas uma brincadeira. Essa proibição revela muito sobre os valores culturais da era vitoriana, quando normas morais rígidas influenciavam vários aspectos da vida cotidiana, incluindo o que podia ser enviado pelo correio. A decisão de restringir desenhos tão inofensivos mostra como os valores sociais podem afetar as leis, especialmente em questões de decência e moralidade pública. Pense sobre isso e como nossos padrões modernos podem impactar o que consideramos aceitável na comunicação e na arte. Não é interessante ver como a percepção de humor e decência pode mudar ao longo do tempo?
O que realmente levou à queda de Martha Stewart não foi o comércio de ações que colocou a famosa guru do estilo de vida em apuros. Foi sua decisão de mentir para o FBI. Em 2001, Martha vendeu ações da empresa de biotecnologia Inclone, pouco antes de uma queda drástica em seu valor. No entanto, a controvérsia não surgiu pela venda em si, mas pelas ações que ela tomou depois. Quando investigadores federais começaram a apurar os fatos, Martha insistiu que tinha um plano de venda previamente agendado. Essa afirmação se revelou falsa e ela foi acusada de mentir para os investigadores federais. No final, em 2004, ela foi considerada culpada de obstrução da justiça e de prestar falso testemunho. Martha passou 5 meses em uma prisão federal e saiu com uma nova perspectiva, retornando à sua empresa com determinação. Sua história destaca a importância da honestidade e da responsabilidade, mostrando como uma única decisão pode mudar radicalmente a vida. Você sabia que os veados de cauda branca podem sentir cheiros a 1 quilômetro de distância? Esses seres incríveis, que muitas vezes vemos pastando em campos ou vagando pelas florestas, têm um olfato extraordinário que os ajuda a sobreviver na natureza. Essa habilidade permite que eles captem odores a mais de 1 quilômetro, o que é crucial para sua sobrevivência. Por exemplo, quando um veado sente o cheiro de um predador, ele pode rapidamente se afastar para um lugar seguro. Além disso, suas excelentes habilidades olfativas ajudam a identificar fontes de alimento e até encontrar outros veados, o que fortalece os laços sociais e auxilia na busca por parceiros. Essa incrível capacidade de se adaptar ao ambiente não só fascina, mas também destaca a importância de seus sentidos no delicado equilíbrio da natureza. Imagine como é difícil se orientar em uma floresta densa, sempre atento à busca por comida e perigos, dependendo quase exclusivamente do seu olfato. Os veados de cauda branca nos lembram das impressionantes habilidades do mundo animal, transformando cada dia na natureza em uma aventura única. Por que o mel preserva Alexandre o Grande? Após uma vida surpreendente, Alexandre o Grande encontrou um fim prematuro em 323 a.C., deixando um legado que ainda nos fascina. Um fato interessante sobre sua morte é que ele foi embalsamado em um caixão cheio de mel. Essa prática não apenas destacava seu status excepcional, mas também tinha um significado prático. O mel, conhecido por suas propriedades antibacterianas, ajuda a evitar a decomposição. Na antiguidade, as pessoas já sabiam da capacidade do mel de preservar alimentos e corpos. O uso dessa substância dourada no embalsamamento de Alexandre garantia que seu corpo se mantivesse por mais tempo. Acreditava-se que esse cuidado com a preservação refletia o respeito das pessoas por ele como líder e guerreiro. Hoje, quando historiadores estudam práticas antigas, o tratamento do corpo de Alexandre desperta interesse sobre os costumes e crenças daquela época. O que você acha desse doce método de preservar a grandeza? Você sabia que o beija-flor bee é pequeno, mas poderoso? Essa incrível ave que vive em Cuba é a menor do mundo, medindo apenas 5,1 cm do bico à cauda e pesando menos que uma moeda. Imagine algo tão pequeno zumbindo ao nosso redor com uma energia incrível. Apesar de seu tamanho, o beija-flor bee tem um apetite enorme, visitando mais de 1.500 flores todos os dias para beber seu néctar doce. Para manter sua alta energia, ele bate suas pequenas asas até 80 vezes por segundo, criando um borrão hipnotizante de movimento. Essa pequena ave não só encanta os amantes de pássaros, mas também desempenha um papel importante na polinização, ajudando as plantas a se reproduzirem ao voar de flor em flor. O beija-flor bee mostra como até os menores seres podem ter um grande impacto no ecossistema. Não é incrível pensar em como uma ave tão pequena pode fazer tanto pela natureza? Prepare-se para se surpreender com as maravilhas do vidro. Você sabia que existem mais de 17 tipos diferentes de vidro, cada um com propriedades únicas? O vidro não é apenas um material transparente que vemos nas janelas. Ele vem em várias formas, criadas sob condições específicas de temperatura e pressão. Por exemplo, o vidro à base de soda e cal é geralmente usado em garrafas e janelas, enquanto o vidro borosilicatado, famoso por marcas como Pyrex, pode suportar mudanças bruscas de temperatura. Outros tipos incluem vidro chumbo, que brilha devido ao seu alto índice de refração, e vidro temperado, tratado com calor para maior resistência. Cada tipo é feito para propósitos específicos, desde arte até tecnologia. Compreender essas diferenças pode aprofundar nossa percepção desse material cotidiano, que molda nosso mundo muito mais do que percebemos.
Portanto, da próxima vez que você pegar um copo com bebida, pense na fascinante ciência por trás dele. É verdade que os gregos votavam com fragmentos de cerâmica. Na antiga Atenas, os cidadãos criaram uma maneira inovadora de combater a corrupção. Eles votavam para expulsar políticos ruins. Em vez de cédulas de papel, usavam pedaços de vasos de cerâmica, conhecidos como ostracos. Quando queriam remover um funcionário indesejado, escreviam seu nome nesses fragmentos. Se o político recebesse votos suficientes, pelo menos 6.000, ele era banido da cidade por 10 anos. Esse processo, chamado de ostracismo, era uma ferramenta poderosa para os cidadãos protegerem sua democracia da corrupção. Usando a cerâmica, os atenienses tinham uma forma prática de votar e faziam isso publicamente. Todos podiam ver quem votava em quem, o que promovia um senso de envolvimento na comunidade. Essa prática fascinante destaca como os antigos gregos valorizavam seu sistema político e permitiam que cidadãos comuns agissem contra a injustiça. Você consegue imaginar um sistema assim hoje? Um fato interessante sobre Silent Hill. Esta cidade assustadora, famosa por suas histórias aterrorizantes e atmosfera sombria, foi inspirada em Centralia, na Pensilvânia. Em 1962, um incêndio em uma mina de carvão começou sob esta pequena cidade e ainda queima, criando uma paisagem surreal com fumaça e prédios abandonados. O incêndio tornou o solo instável e a maioria dos moradores deixou a cidade, transformando Centralia em um lugar quase fantasma. Poucos que ficaram enfrentam fenômenos estranhos, como temperaturas subterrâneas que ultrapassam 1000 graus Fahrenheit e emissões de gás tóxico. Essa realidade assustadora inspirou as imagens sombrias e temas da série de jogos e filmes Silent Hill. Imagine um lugar que parece ao mesmo tempo familiar e assustadoramente estranho, onde a própria Terra parece viva e perigosa. Não é incrível como eventos reais moldam nossas histórias e imaginações? Difícil de acreditar, mas alguns não sentem dor. A insensibilidade congênita à dor, ICD, é uma condição surpreendente, mas preocupante, que afeta um pequeno número de pessoas. Imagine viver sem dor, sem contusões, sem dor de dente, nem mesmo queimaduras de café quente. Embora isso possa parecer um sonho, pode trazer sérios perigos. Pessoas com ICD frequentemente não percebem quando se machucam, o que significa que podem não cuidar de cortes, hematomas ou até lesões mais graves, colocando sua saúde em risco. Por exemplo, uma criança com essa condição pode brincar de forma excessiva, sem saber quando parar, o que pode causar danos significativos. Profissionais de saúde ressaltam a importância de exames regulares para pessoas com ICD, pois elas precisam monitorar cuidadosamente seus corpos em busca de lesões. Pesquisas sobre essa condição ajudam os cientistas a entender os mecanismos da dor e podem, eventualmente, levar a novos tratamentos para síndromes de dor. Não é interessante como o corpo funciona, mesmo quando parece uma superpotência? Você ouviu sobre a promoção de caminhões e AK-47. Em 2009, um revendedor de automóveis em Kansas City chocou o país ao oferecer um fuzil AK-47 grátis na compra de cada caminhão como parte de uma campanha publicitária. Essa estratégia de marketing inusitada gerou tanto interesse quanto polêmica. O revendedor queria atrair clientes ao combinar um carro americano tradicional com uma arma russa, o que chamou a atenção de longe. Alguns consideraram isso uma jogada inteligente, enquanto outros expressaram preocupações sobre a segurança e as consequências de misturar veículos com armas. Defensores do direito ao porte de armas elogiaram a oferta como uma maneira única de promover as liberdades da Segunda Emenda, enquanto os opositores argumentaram que isso desmerecia a seriedade da violência armada. No final, a promoção destacou a interseção entre cultura, comportamento do consumidor e os debates contínuos sobre a posse de armas na América. Isso deixou muitos pensando: foi uma jogada ousada de negócios ou uma ideia imprudente? Você sabia que cresce enquanto dorme? É incrível, mas pela manhã, as pessoas realmente são um pouco mais altas do que à noite. Isso acontece por causa dos discos macios entre nossas vértebras. Durante o dia, enquanto estamos ocupados, a gravidade comprime esses discos, e à noite ficamos um pouco mais baixos. No entanto, durante o sono, a pressão diminui bastante. Nesse momento, os discos têm a chance de se recuperar e se expandir, como uma esponja absorvendo água. Esse processo natural permite um aumento temporário, de até 1/4 ou meia polegada. Então, se você já percebeu que pela manhã, após uma boa noite de sono,
Se sente um pouco mais alto, agora você sabe o porquê. Não é incrível como nossos corpos funcionam mesmo durante o descanso? Prepare-se para se surpreender com o nome completo de Bangkok. Esta cidade vibrante na Tailândia é famosa não só pela sua vida noturna animada e atrações culturais, mas também pelo seu nome incomum, que tem mais de 100 letras. O nome completo, Krung Thep Maha Nakhon Amon Ratanakosin Mahintarayutthaya, descreve a rica história da cidade e suas características majestosas. Os moradores costumam usar a versão curta e simples, Bangkok, para facilitar. O nome longo significa Cidade dos Anjos e reflete seu passado lendário, onde cada palavra representa elementos importantes da cultura tailandesa. Imagine dizer a alguém que você vem de um lugar com um nome tão longo. É quase como uma trava-língua. Esse aspecto fascinante destaca a identidade única da Tailândia e o orgulho cultural, fazendo de Bangkok não apenas um destino turístico, mas uma cidade com uma rica história. Você já encontrou um lugar com um nome tão longo? Fato incrível sobre o crocodilo Henry. Nascido em 1900, Henry se tornou uma lenda viva da África do Sul, completando mais de 120 anos de vida. Essa idade impressionante significa que ele testemunhou grandes mudanças históricas e transformações no mundo ao seu redor. Imagine as histórias que ele poderia contar, desde o início dos anos 1900, passando por 2 guerras mundiais, até a chegada das tecnologias em nossa sociedade moderna. A longevidade de Henry o torna um dos seres mais velhos do planeta, um verdadeiro símbolo da conservação da natureza. Seus dias são passados ao sol no centro de Crocodilos, onde atrai visitantes encantados por seu tamanho impressionante e sua história. Ele serve como um lembrete importante da necessidade de proteger nossa vida selvagem e seus habitats, pois ele viu como eles prosperaram e sofreram ao longo de sua vida. Então, da próxima vez que você pensar sobre o passar do tempo, lembre-se de Henry e das inúmeras mudanças que ele viveu. Vamos desvendar a verdade sobre a lei dos títulos de Betteridge. Esse princípio interessante afirma que se um título termina com um ponto de interrogação, a resposta provavelmente será negativa. Originada no mundo do jornalismo, a lei de Betteridge destaca como artigos sensacionalistas costumam usar perguntas para chamar a atenção dos leitores, mas raramente justificam a suposta intriga. Por exemplo, o título "O chocolate pode te deixar mais inteligente" geralmente indica que a resposta será um não, apesar da formulação atraente. Essa lei lembra os leitores de que devem ser céticos em relação a afirmações sensacionalistas, incentivando o pensamento crítico. Ao entender as nuances desses títulos, os leitores podem navegar de forma mais consciente em meio à abundância de informações. Na próxima vez que você ver um ponto de interrogação em um título, pense se isso não é apenas uma armadilha para chamar sua atenção, e não uma pergunta genuína. Já pensou por que os vulcões entram em erupção? Abaixo de nossos pés, existe uma região dinâmica chamada manto da Terra, onde o calor intenso alimenta um processo fascinante que leva às erupções vulcânicas. Nesse local quente, as temperaturas são tão altas que as rochas começam a derreter parcialmente, formando magma. Essa rocha derretida, junto com gases e vapor d'água, começa a subir em direção à superfície da Terra, acumulando-se em uma câmara de magma, que é um espaço cheio de pressão. Com o tempo, essa pressão se torna tão grande que a crosta terrestre não consegue mais contê-la. Quando a pressão finalmente se libera, o magma explode violentamente para cima, resultando em uma erupção. Esse evento dramático pode projetar cinzas e lava na atmosfera, mudando drasticamente a paisagem ao redor. A escala e a intensidade dessas erupções podem variar bastante, desde nuvens de cinzas que alcançam alturas impressionantes, até fluxos de lava lentos que alteram o terreno. Ao entender esse processo, os cientistas não apenas melhoram sua capacidade de prever erupções, mas também descobrem as incríveis forças da natureza que estão fervendo bem abaixo de nossos pés. Então, da próxima vez que você ouvir sobre uma erupção vulcânica, lembre-se da incrível história que começa bem no manto. Porque é importante onde você morre. Na Grã-Bretanha, existe uma lei bastante incomum que proíbe morrer no parlamento. Essa regra estranha não tem a ver com alguma magia do edifício, mas sim com as consequências legais que surgiriam se alguém morresse lá. Imagine o caos que seria ter que declarar oficialmente alguém morto em uma instituição tão importante. O problema é que, em caso de morte, uma série de processos burocráticos começaria.
o que poderia atrapalhar o trabalho essencial que acontece no parlamento. Do ponto de vista legal, o governo teria que lidar com investigações e possivelmente apurar as circunstâncias, o que não é nada conveniente para a administração do país. Essa lei destaca as estranhas interseções entre a vida e a lei, mostrando que até a morte tem suas regras, especialmente em lugares prestigiados. Por que Arnold Schwarzenegger comprou um jato particular? Em 1991, enquanto filmava O Exterminador do Futuro 2, O Julgamento Final, Arnold não só ganhou dinheiro com seu papel, mas também fez um investimento importante. Ele recebeu um salário impressionante pelo filme, mas em vez de gastar em carros caros ou casas luxuosas, decidiu comprar um jato Gulfstream 3 por 12,75 milhões de dólares. Essa compra permitiu que ele viajasse com estilo e conforto, trabalhando em diversos sets de filmagem ao redor do mundo. O jato, que era o favorito das celebridades, se tornou um símbolo não apenas de luxo, mas também da seriedade de Schwarzenegger em relação à sua carreira e negócios. Ao investir em um jato particular, ele garantiu a capacidade de gerenciar eficientemente sua agenda lotada. Para pessoas da indústria do entretenimento, esses investimentos podem ser uma forma prática de equilibrar trabalho e vida pessoal. Como essa combinação de fama em Hollywood e investimento inteligente te inspira? Pouca gente sabe, mas no Iraque houve um grande projeto de artilharia. No final da década de 1980, o Iraque iniciou um ambicioso plano para criar a maior peça de artilharia já construída, destinada a lançar satélites em órbita. Essa arma colossal deveria mostrar os avanços tecnológicos e o poder militar do Iraque em um momento em que o país se preparava para um conflito. Engenheiros trabalharam arduamente na criação desse temido canhão, que prometia revolucionar as operações militares. No entanto, com o aumento da tensão e o início da Guerra do Golfo em 1990, todos os trabalhos foram abruptamente interrompidos. A guerra desviou recursos e atenção do projeto, levando a seu eventual abandonamento. Embora a peça de artilharia nunca tenha sido concluída, ela serve como um exemplo fascinante de como as ambições tecnológicas podem ser frustradas por conflitos geopolíticos, o que poderia ter sido alcançado se a história tivesse tomado um rumo diferente. É difícil de acreditar, mas Charlie Cox, o talentoso ator conhecido por seu papel como Demolidor, não passou no teste para o icônico personagem Han Solo na franquia Star Wars. Enquanto se preparava para o papel de Demolidor, Cox desenvolveu o hábito de evitar contato visual para interpretar seu super-herói cego de forma convincente. No entanto, essa técnica acabou prejudicando sua audição para Han Solo, onde a confiança e a conexão com o público são fundamentais. Imagine ser um lendário contrabandista espacial, mas estar limitado por uma habilidade que ajudou em outro papel. Esse caso mostra como os atores às vezes ficam presos em seus personagens, o que pode afetar suas chances em outras audições. Felizmente, a carreira de Cox seguiu por outros caminhos, e ele se tornou um favorito do público por sua interpretação do complexo herói cego. No entanto, isso nos faz pensar em como tudo poderia ter sido diferente se ele tivesse conseguido esse papel. Você já se perguntou por que os norte-coreanos são mais baixos? Em média, os norte-coreanos têm uma estatura menor em comparação com os vizinhos do sul. Essa diferença é causada por vários fatores, principalmente alimentação e saúde. A Coreia do Sul passou por um rápido crescimento econômico nas últimas décadas, melhorando as condições de vida e o acesso a alimentos nutritivos. Enquanto isso, a Coreia do Norte enfrenta dificuldades econômicas constantes e escassez de alimentos, o que afeta significativamente a nutrição da população. Além disso, o acesso a cuidados médicos na Coreia do Norte é limitado, dificultando a resolução de problemas de saúde e crescimento. Todos esses fatores contribuem para a diferença notável na altura entre os dois povos. Embora a altura possa parecer um detalhe pequeno, ela reflete questões mais amplas como qualidade de vida, saúde e o impacto das políticas governamentais na vida cotidiana das pessoas. O que isso diz sobre o futuro de ambos os países? Você consegue imaginar um gigantesco Lula nadando ao seu lado? O Lula gigante é um dos maiores invertebrados da Terra, com alguns indivíduos alcançando impressionantes 13 metros de comprimento. Essa criatura incrível demonstra a enorme diversidade da vida marinha em nossos oceanos. O nome científico do Lula gigante é Archaeteltes dux, e ele atrai a atenção de cientistas e aventureiros devido à sua natureza reclusa e características únicas. Com olhos do tamanho de bolas de futebol,
Ele caça nas profundezas do oceano, usando seus longos tentáculos para capturar presas, como peixes e outros lulas. Apesar de seu tamanho, lulas gigantes raramente são vistas por humanos, pois preferem viver em grandes profundidades, o que as torna um mistério para os pesquisadores do oceano. Estudar essa magnífica criatura nos ajuda a entender seu papel no ecossistema marinho e as consequências mais amplas para a saúde dos oceanos. Quais outros segredos o profundo oceano pode esconder? Difícil de acreditar, mas as chances de ganhar na loteria são chocantes. Ganhar um grande prêmio na loteria não é apenas improvável, é quase um milagre. As chances de conseguir essa quantia que muda a vida são, na verdade, menores do que a probabilidade de ser mordido por um tubarão, que é de cerca de 1 em 11,5 milhões. Isso mesmo. É mais provável que você encontre um tubarão no oceano do que descubra seus números da sorte no bilhete da loteria. Se isso não é suficiente para te fazer pensar, considere isto: ter quadrigêmeos idênticos é muito mais fácil do que ganhar na loteria. Estatisticamente, você tem mais chances de ver 4 rostinhos do que de ganhar um prêmio gigante na loteria. Então, por que tantas pessoas continuam jogando? A emoção do sonho e a esperança de uma vida melhor mantêm o interesse pela loteria em nossos corações, mesmo que as chances não estejam a nosso favor. Acredite ou não, o tempo realmente pode passar de maneiras diferentes. Existe um fenômeno fascinante relacionado à gravidade e à velocidade. O tempo passa em ritmos diferentes, dependendo da sua altitude. Isso é chamado de dilatação gravitacional do tempo. Por exemplo, no topo de um arranha-céu, o tempo passa um pouco mais rápido do que ao nível do solo. Embora a diferença geralmente seja de apenas frações de segundo, ela pode ser medida com relógios atômicos super precisos. Essa pequena diferença tem consequências reais, especialmente para os satélites de GPS que estão altos acima de nós. Esses satélites precisam ajustar seu tempo para permanecer precisos, devido ao fluxo mais rápido do tempo em sua altitude. Se não fizessem isso, poderíamos nos perder, pois nossos dispositivos de GPS indicariam nossa localização de forma errada. Então, da próxima vez que você olhar para o seu relógio, lembre-se, sua localização pode mudar a forma como o tempo passa. Prepare-se para se surpreender com a história de sobrevivência de Aaron James. Em 2021, esse homem de 46 anos enfrentou um momento que mudou sua vida ao sofrer uma descarga elétrica de 700 volts. A gravidade do incidente resultou em ferimentos sérios no rosto, mas o caminho de Aaron não terminou aí. Sob a supervisão de médicos, ele superou a lesão e começou a reconstruir sua vida. Surpreendentemente, ele recuperou o olfato que havia perdido no acidente e melhorou seus hábitos alimentares, facilitando suas atividades diárias. Essa recuperação incrível não apenas melhorou sua saúde física, mas também aumentou sua felicidade e bem-estar geral. A experiência de Aaron é um farol de esperança, mostrando como a determinação e o apoio podem levar a uma cura extraordinária. Sua história inspira outros que enfrentam dificuldades, lembrando a todos nós da força que podemos encontrar em nós mesmos durante os desafios. Você pode se surpreender ao descobrir que o HAARP não é apenas uma teoria da conspiração. O Programa de Pesquisa de Alta Frequência da Aurora, ou HAARP, está localizado em Gacona, Alasca. Ele foi criado especificamente para estudar a ionosfera, uma camada da atmosfera que desempenha um papel importante nas comunicações e na navegação. O HAARP utiliza tecnologias poderosas para emitir ondas de rádio de muito alta frequência, permitindo que os cientistas compreendam melhor o comportamento da ionosfera. Infelizmente, essa tecnologia avançada gerou muitas teorias da conspiração, alegando que o HAARP tem a capacidade de controlar a mente ou manipular o clima. Muitas pessoas se interessam pelo sigilo de suas operações, mas, na verdade, o HAARP está, acima de tudo, focado em pesquisas científicas. Ao estudar a ionosfera, os pesquisadores podem melhorar os sistemas de comunicação globais, tornando nossas conexões mais confiáveis. Portanto, da próxima vez que você ouvir histórias estranhas sobre o HAARP, lembre-se de que tudo se trata de ciência e descobertas. Você sabia que o rio Amazonas já fluiu na direção oposta? Há cerca de 10 milhões de anos, esse poderoso rio seguia para o oeste, em direção ao Oceano Pacífico. Depois, ocorreram mudanças geológicas dramáticas, incluindo a elevação das montanhas dos Andes. Essa grande mudança alterou a direção do rio, que agora deságua no Oceano Atlântico.
Hoje, o Amazonas é não só o maior rio em volume, mas também uma artéria vital da região, influenciando o clima da América do Sul e sustentando uma incrível diversidade de vida selvagem. Sua vasta bacia abriga a maior floresta tropical do planeta, que desempenha um papel fundamental na absorção de dióxido de carbono e na produção de oxigênio. O rio Amazonas e seu ecossistema são essenciais para a saúde do nosso planeta, tornando essa antiga história sobre a mudança de seu curso uma parte fascinante da nossa história natural. Você consegue imaginar como tudo poderia ter mudado se ele ainda fluísse para o oeste? O que realmente move a história de Joe Arrity? Joe Arrity, frequentemente chamado de o prisioneiro mais feliz, enfrentou um destino que a maioria das pessoas não conseguiria imaginar. Apesar de suas habilidades mentais de criança, ele foi erroneamente condenado à morte e executado, destacando as terríveis falhas no sistema de justiça. O caso de Arrity é um trágico lembrete das consequências devastadoras da falta de compreensão sobre deficiência mental e responsabilidade legal. No entanto, sua história não terminou com a execução. Anos depois, graças a esforços persistentes e novas evidências, ele foi absolvido, demonstrando a força da determinação e da resiliência humana. Este caso levanta questões importantes sobre acusações falsas e a necessidade de reformas em nosso sistema jurídico. Como o sistema pôde falhar tanto com uma pessoa, mas ao mesmo tempo permitir que a esperança surgisse em meio à sua tragédia. O caminho de Arrity inspira não apenas reflexão, mas também ação para evitar injustiças semelhantes no futuro. Você já se perguntou por que Saturno é tão leve? Saturno, o magnífico gigante com anéis, é o segundo maior planeta do nosso sistema solar, mas também é surpreendentemente leve. Este gigante é composto principalmente de hidrogênio e hélio, que são gases nas temperaturas encontradas no espaço. Como resultado, a densidade de Saturno é muito menor do que se poderia esperar pelo seu tamanho. Na verdade, ele é tão leve que poderia flutuar se houvesse uma banheira grande o suficiente para segurá-lo. Essa estrutura fofa cria uma atmosfera linda, cheia de nuvens em espiral e tempestades impressionantes, algumas das quais são até maiores que a Terra. Os fascinantes anéis de Saturno são compostos principalmente de partículas de gelo, criando um espetáculo deslumbrante de cores e formas. Essas características incríveis fazem de Saturno não apenas um gigante em tamanho, mas também encantador por sua natureza. Então, da próxima vez que você olhar para o céu noturno, lembre-se de que Saturno pode ser apenas uma enorme bola flutuando no espaço. Um fato interessante sobre a represa Hoover. Essa incrível estrutura, concluída em 1935, durante os difíceis tempos da Grande Depressão, é um testemunho da engenhosidade e determinação humana. A represa Hoover é feita de impressionantes 4,36 milhões de metros cúbicos de concreto. Para ter uma ideia, isso seria suficiente para construir uma rodovia de 2 faixas com cerca de 4.000 quilômetros de extensão, ligando São Francisco a Nova York. É como atravessar o país várias vezes. A represa não só gera energia hidrelétrica para milhões de pessoas, mas também ajuda a controlar o fluxo do Rio Colorado, prevenindo inundações e fornecendo água para irrigação. Sua construção deu emprego a milhares de trabalhadores, mostrando solidariedade em tempos econômicos difíceis e mudando a paisagem do sudoeste americano. Hoje, a represa Hoover atrai turistas de todo o mundo, que admiram suas dimensões gigantescas e arquitetura impressionante. Você já parou para pensar em quanto esforço foi necessário para criar essa obra-prima da engenharia? Você consegue imaginar a transformação dramática do Álamo? Originalmente construído como uma capela nos anos 1700, o Álamo começou sua vida como um lugar pacífico de adoração, antes de se tornar um poderoso símbolo de resistência na luta do Texas pela independência. Este marco histórico, localizado em San Antonio, Texas, foi palco de intensas batalhas e desempenhou um papel fundamental na formação da identidade do estado. Em 1836, quando um pequeno grupo de defensores texanos enfrentou um exército mexicano maior, o Álamo se tornou um refúgio de coragem e determinação. Embora os defensores tenham caído, seu sacrifício acendeu o espírito de revolta que inspirou os texanos em sua busca por liberdade. Hoje, o Álamo permanece não apenas como um lembrete de suas raízes como capela, mas também como um testemunho da bravura daqueles que lutaram por seus direitos. Visitantes de todo o mundo vêm para apreciar sua rica história, explorando o local e aprendendo sobre os eventos dramáticos que aconteceram lá.
A história do Álamo é uma história de esperança, luta e um desejo inextinguível por independência. Que lições este monumento pode nos ensinar hoje? Por que a história do OMG é tão única? O termo OMG se tornou parte essencial da internet, mas suas raízes remontam ao início do século XX, durante a Primeira Guerra Mundial. Essa expressão surgiu quando as pessoas buscavam maneiras de expressar surpresa ou confusão diante do caos ao seu redor. A abreviação foi registrada pela primeira vez em uma carta para Winston Churchill, em 1917, onde um amigo comentava sarcasticamente sobre o nível de agitação na Grã-Bretanha em guerra. Mesmo naquela época, a comunicação precisava ser rápida e eficiente, o que levou ao uso de abreviações como OMG. Avançando um século, esse acrônimo memorável se tornou extremamente popular, com o crescimento das mensagens de texto e das redes sociais. Hoje é usado por pessoas de todas as idades, desde adolescentes enviando mensagens até avós publicando algo online. Não é incrível como uma expressão simples pode atravessar o tempo e a tecnologia, tornando-se parte da nossa vida cotidiana? Fato incrível sobre árvores e estrelas. Cientistas estimam que existem mais de 3 trilhões de árvores na Terra, muito mais do que as 400 bilhões de estrelas na nossa galáxia, a Via Láctea. Esse número impressionante mostra o quanto nosso planeta é verde e cheio de vida. As árvores desempenham um papel fundamental em nosso ecossistema. Produzem oxigênio, absorvem dióxido de carbono e sustentam diversas espécies de vida selvagem. Imagine um mundo onde as árvores superam em número as estrelas que você vê à noite. Cada árvore é uma pequena usina que ajuda a manter o ar limpo e o clima que sentimos. Elas também oferecem abrigo e alimento para os animais, criando habitats que protegem a biodiversidade. Portanto, da próxima vez que você estiver caminhando por uma floresta ou parque, reserve um momento para apreciar esses magníficos gigantes que não só embelezam nossa terra, mas são essenciais para a vida. A natureza não é incrível? Descubra os segredos do livro de Kells. Este famoso manuscrito iluminado está guardado na biblioteca do Trinity College, em Dublin, e é um tesouro de conhecimento desde sua fundação em 1592. O livro de Kells é conhecido por suas ilustrações complexas e cores vibrantes, mostrando a incrível habilidade dos monges medievais. Ao explorar a biblioteca, você encontrará mais de 6 milhões de livros, tornando-a uma das maiores coleções do mundo. Um destaque especial é o Long Room, onde prateleiras altas estão cheias de textos antigos e magníficos bustos de grandes cientistas. Este espaço fascinante cria uma sensação de viagem no tempo, inspirando muitos visitantes que desejam tocar a história e a literatura. Seja você um leitor ávido ou apenas curioso, os raros artefatos da biblioteca e a beleza do livro de Kells certamente o deixarão encantado. O que você descobrirá neste incrível refúgio literário? Você pode se surpreender com o que 111.111.111 revela. Essa multiplicação resulta em 12.345.178.287, 154.221, uma sequência numérica incrível. Se você olhar com atenção, perceberá que ela forma uma sequência ascendente, de 1 a 9, e depois desce novamente até 1. É como uma pirâmide numérica, mostrando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, em uma linha suave. Não é apenas uma coincidência, é um belo exemplo de como a matemática pode criar beleza. Essas sequências revelam a ordem dos números e até sugerem verdades mais profundas sobre a matemática. Cada dígito desempenha seu papel, dançando junto em uma apresentação harmoniosa. Então, da próxima vez que você ver um número grande, como 111.111, lembre-se de que não é apenas um conjunto de dígitos, é uma janela para o fascinante mundo da matemática. Como o ar influencia os sons do trem? O som de um trem passando pelos trilhos pode mudar dependendo da umidade do ar, o que é um fenômeno físico interessante. Com alta umidade, as partículas de água ficam suspensas no ar, permitindo que as ondas sonoras se espalhem melhor. Isso pode tornar os sons de trens distantes mais claros e altos. Por outro lado, quando o ar está seco, as ondas sonoras têm mais dificuldade para se mover, resultando em sons abafados ou baixos. Na próxima vez que você ouvir um trem ao longe, preste atenção no clima. Você pode notar que um dia chuvoso intensifica esses sons, enquanto um dia seco e claro pode torná-los menos perceptíveis.
Então, da próxima vez que você ouvir um trem passar, vai perceber que não é só o seu ouvido. A umidade no ar cria uma sinfonia de sons ao seu redor. Muitos não sabem, mas é possível enviar diamantes pelo correio. Quando o maior diamante do mundo viajou da África para a Inglaterra, seu transporte foi cercado de mistério. Todos esperavam que essa pedra magnífica estivesse segura durante a viagem. Por isso, muitos acreditavam que ela tinha sido enviada por um caminho marítimo seguro. No entanto, a verdade era ainda mais surpreendente. Na verdade, foi enviada pelo correio. Esse incrível diamante, conhecido como diamante Cullinan, pesava impressionantes 306 quilates e foi dividido em várias pedras, sendo a maior delas parte das joias da coroa britânica. O transporte do diamante gerou uma mistura de emoção e preocupação, já que o correio não era conhecido por lidar com joias valiosas. Mesmo assim, essa escolha se mostrou única e ousada. Você consegue imaginar receber um diamante tão grande na sua caixa de correio? Imagine que você é a pessoa mais alta do mundo. Robert Wadlow, conhecido como o Gigante de Alton, é uma figura marcante na história, não apenas por sua impressionante altura de 2 metros e 72 centímetros, mas também pela história de sua vida. Nascido em 1918, Wadlow cresceu de forma extraordinária, devido a uma hiperatividade da glândula pituitária, que produzia um excesso de hormônio do crescimento. Com o aumento da altura, ele enfrentou enormes dificuldades, incluindo problemas de mobilidade e saúde. Apesar desses obstáculos, ele levou uma vida relativamente normal até atingir a maioridade. Infelizmente, aos 22 anos, ele faleceu devido a uma infecção na perna, causada pelo uso de um colete para suportar seu peso. A vida de Wadlow, embora tragicamente curta, deixou um legado, e ele continua a ser um símbolo inspirador de resiliência. Seu tamanho, combinado com seu caráter, ainda atrai pessoas hoje. O que você acha que a experiência de vida dele influenciou suas opiniões sobre dificuldades? E se eu te contar sobre os cafés de internet únicos do Japão? No Japão, esses cafés de internet, abertos 24 horas, não são apenas lugares para navegar na web. Eles se tornam pequenas comunidades para um número surpreendente de pessoas. Segundo uma pesquisa do governo de 2018, cerca de 15 mil pessoas visitam esses cafés diariamente, e aproximadamente 4 mil delas vivem lá. Muitos desses moradores são sem teto, encontrando um lugar quente e seguro para passar a noite, além de usufruírem de comodidades como chuveiro e comida. Surpreendentemente, os cafés de internet também atraem viajantes. Cerca de 37,1% escolhem essa opção econômica em vez de hotéis tradicionais. Para muitos, esses cafés oferecem uma maneira acessível de explorar o Japão sem gastar muito. Os cafés oferecem uma visão única da vida, daqueles que não se encaixam nas histórias turísticas comuns, destacando como esses lugares aparentemente comuns desempenham um papel importante na estrutura social do país. Ao planejar sua próxima viagem, você já pensou em se hospedar em um café de internet? Você sabia que as tartarugas são importantes para os ecossistemas? Esses seres incríveis são, em sua maioria, herbívoros, alimentando-se de grama, frutas e até cactos. Enquanto se alimentam, as tartarugas desempenham um papel crucial no meio ambiente, ajudando a espalhar sementes. Quando comem frutas, as sementes passam pelo sistema digestivo delas e vão para novos lugares, ajudando no crescimento das plantas e na biodiversidade. Além disso, as tartarugas têm patas fortes com garras que permitem que elas cavem buracos, criando abrigo, especialmente útil em temperaturas extremas. Esses buracos servem de refúgio não só para as tartarugas, mas também para muitos outros animais, contribuindo para a prosperidade do ecossistema. Assim, as tartarugas não são apenas habitantes silenciosos de seus habitats. Elas participam ativamente na manutenção da saúde e do equilíbrio do meio ambiente. Portanto, da próxima vez que você ver uma tartaruga, lembre-se do papel importante que ela desempenha na natureza. Você sabia que Trump tem uma estrela na calçada da fama de Hollywood? Donald Trump é o único presidente dos Esporte a ter uma estrela nessa calçada, recebendo essa honra em 2007. Ele foi reconhecido principalmente por seu trabalho como produtor do reality show O Aprendiz, que se tornou um fenômeno cultural durante sua exibição. Curiosamente, a estrela representa não apenas seu sucesso na televisão, mas também as opiniões controversas sobre ele. Ao longo dos anos, a estrela foi vandalizada várias vezes, mostrando as reações intensas que ele provoca no espectro político. Essa combinação de fama e vergonha destaca a complexidade das figuras públicas na América.
Enquanto alguns celebram sua contribuição para o entretenimento, outros expressam descontentamento por meio de atos de vandalismo. Essa tensão constante levanta questões sobre a natureza das celebridades e suas responsabilidades, tornando a estrela de Trump um tema interessante para discussão tanto na cultura pop quanto na política. Como a fama de uma pessoa se torna um símbolo de divisão para tantos. Confira o maior show de luzes da Tesla. Este evento incrível reuniu 687 carros Tesla para uma apresentação sincronizada impressionante. Imagine um mar de carros elétricos iluminando a noite, cada um se comunicando com os outros, criando padrões hipnotizantes de cores e movimentos. O show aconteceu em uma enorme área ao ar livre, onde os Teslas dançaram ao som da música, mostrando suas tecnologias avançadas de forma divertida e envolvente. Essa apresentação maravilhosa atraiu a atenção dos amantes de carros e destacou a potência dos veículos elétricos e sua crescente presença em nosso mundo. Pessoas de todos os lugares se reuniram para ver esse espetáculo, tirando fotos e aplaudindo, enquanto as luzes brilhavam em perfeita harmonia. A Tesla é conhecida por suas inovações, e esse show de luzes foi um exemplo brilhante de como a empresa interage com seus fãs e promove a sustentabilidade. Esses eventos não apenas entretêm, mas também inspiram as futuras gerações a pensar sobre energia e tecnologia de maneiras emocionantes e novas. Quem sabe o que a Tesla vai inventar a seguir? Você pode se surpreender. Os romanos antigos usavam urina no pão. Na época romana, as pessoas acreditavam que a urina tinha propriedades especiais que podiam clarear e limpar o pão. Surpreendentemente, essa prática levou à criação do pão de ervilha artesiano, um produto único servido nos jantares. Os convidados ficavam intrigados com a combinação de vinho e amônia presente na urina, que dava aos pratos um sabor inigualável. Esse ingrediente incomum não era apenas um fato curioso da história. Ele mostrava a engenhosidade dos romanos e sua disposição para experimentar na culinária. A amônia na urina atuava como um fermento, ajudando o pão a crescer e conferindo uma textura especial. Então, da próxima vez que você pensar sobre a Roma antiga, lembre-se desse fato fascinante sobre suas tradições culinárias. Quem poderia imaginar que algo tão simples como o pão poderia esconder um segredo tão surpreendente? Você já se perguntou por que uma pizza custa $4.200? A Pizza Royal 007, criada pelo chefe escocês Domenico Crolla em 2007, orgulhosamente leva o título de pizza mais cara do mundo. Imagine uma combinação deliciosa de ingredientes luxuosos, como ouro comestível, caviar e lagosta. Tudo isso em uma massa perfeitamente assada. Esta pizza chique não para por aí. Ela também inclui salmão defumado e carne de veado marinada em champanhe, transformando um prato clássico em uma experiência gourmet. Cada pedaço promete uma viagem de sabores única, mostrando a arte da alta gastronomia de uma forma inesperada. Crolla criou este prato extravagante para ocasiões especiais, voltando-se para aqueles que buscam um prazer sem igual. Não é apenas comida, é uma declaração. Se você está curioso sobre o preço que um prato pode ter, a Pizza Royal 007 definitivamente eleva o padrão no mundo da culinária. Você se atreve a experimentar? Incrível, mas é verdade. Não há cobras na Antártica. Este continente gelado é tão frio que as cobras e muitos répteis simplesmente não conseguem sobreviver. Enquanto na maioria das regiões do planeta há uma variedade desses seres de sangue frio, as temperaturas extremas da Antártica criam um ambiente único, onde apenas os animais mais resistentes conseguem viver. Em vez de cobras, podemos ver animais fascinantes como pinguins, que caminham sobre o gelo, e focas, que desfrutam das águas geladas. Esses seres se adaptaram perfeitamente ao frio extremo, contando com camadas de gordura e hábitos comportamentais especiais para se manterem aquecidos. Por exemplo, os pinguins se reúnem em grandes grupos para compartilhar o calor de seus corpos nos meses frios de inverno. Essa incrível capacidade de suportar temperaturas congelantes faz da Antártica um verdadeiro refúgio para os animais que amam o frio, destacando as adaptações incríveis encontradas na natureza. Não é surpreendente como a vida pode prosperar mesmo nas condições mais extremas. Prepare-se para se surpreender com o dedo longo do aie-aie. Este incrível primata que vive em Madagascar possui uma adaptação única que o destaca entre os outros animais. Com um dedo extraordinariamente longo e fino,
O Aie Aie usa essa ferramenta incrível para procurar larvas saborosas escondidas sob a casca das árvores. Quando ele capta o som da comida sob a superfície, ele bate ritmicamente na árvore, sintonizando-se com as vibrações. Em seguida, usando seu dedo alongado, ele escava as larvas da casca, exibindo um comportamento alimentar especializado que realmente impressiona. Essa adaptação ajuda o Aie Aie a encontrar alimento e destaca as maravilhas da evolução no mundo animal. Não é incrível como a natureza dota diferentes seres com habilidades únicas para sobreviver e prosperar em seu ambiente? A técnica de caça do Aie Aie é apenas um exemplo de quão diversos e especializados podem ser os comportamentos dos animais. O genocídio tem realmente uma história. A relutância do governo em reconhecer que o sofrimento dos armênios pode ser chamado de genocídio destaca as terríveis realidades enfrentadas por muitos ao longo da história. O termo genocídio foi introduzido pela primeira vez em 1943 pelo advogado Rafael Lemkin, que buscava definir os horrores cometidos pelos turcos otomanos durante a Primeira Guerra Mundial. Os assassinatos sistemáticos e a intenção de eliminar um grupo com base em sua etnia se conectam profundamente com os eventos que ocorreram com o povo armênio. É importante entender que reconhecer tais eventos como genocídio não é apenas uma questão de terminologia. Isso molda a forma como lembramos e ensinamos às futuras gerações sobre os horrores da violência contra a humanidade. A classificação correta desses atos pode impactar as relações diplomáticas e promover a responsabilidade em conflitos atuais. Então, como podemos garantir que a história não seja esquecida quando se trata de capítulos tão sombrios? A bandeira, adotada em 1962, não é apenas um pedaço de tecido, ela carrega um significado profundo. O vermelho vibrante simboliza a coragem e a bravura daqueles que lutaram por seu país. Sempre que você vê esse vermelho ousado, é um lembrete dos sacrifícios feitos por muitos. Ao redor desse vermelho intenso, há uma borda azul pacífica, que representa a esperança e a harmonia entre as pessoas. Essa combinação de cores foi pensada para refletir os valores da nação, unindo força com o compromisso com a paz. Então, da próxima vez que você vir a bandeira, orgulhosamente tremulando ao vento, reserve um momento para apreciar as poderosas histórias por trás de suas cores. Elas falam sobre resiliência e aspiração, inspirando os cidadãos a abraçar tanto sua coragem quanto seu desejo de tranquilidade. Não é incrível como a bandeira pode dizer tanto? Descubra o que torna o Monte Olimpo grandioso. Esta colossal montanha, localizada em Marte, é a mais alta do nosso sistema solar. O Monte Olimpo tem cerca de 24 quilômetros de altura, 3 vezes mais alto que o Everest na Terra. Imagine estar na base dessa gigante montanha e olhar para cima, é de tirar o fôlego. O Monte Olimpo não é apenas alto, mas também incrivelmente largo, com cerca de 600 quilômetros de largura, comparável ao tamanho do estado do Arizona. Como se formou esse gigante? Ao contrário das montanhas na Terra, que geralmente surgem devido à atividade tectônica, o Monte Olimpo foi criado por múltiplas erupções vulcânicas ao longo de milhões de anos. Devido à fina atmosfera e à baixa gravidade em Marte, as erupções puderam formar uma montanha muito mais alta do que as da Terra. Essa estrutura impressionante nos dá uma visão da atividade vulcânica em Marte e nos ensina sobre geologia planetária. À medida que continuamos a explorar Marte, o Monte Olimpo nos atrai com mistérios sobre o passado do nosso sistema solar. Que segredos ele ainda guarda para nós? Transformando a pele em arte, o futuro da criatividade. Uma artista israelense transformou sua mão em uma incrível tela tridimensional através de uma pintura cuidadosa, criando paisagens, animais e rostos impressionantes diretamente em sua pele. Ela mostra uma forma única de arte efêmera, que chama a atenção nas redes sociais. Cada obra é meticulosamente elaborada, permitindo que ela expresse sua criatividade de maneiras que desafiam as fronteiras tradicionais dos meios artísticos. Muitos de seus designs vibrantes existem apenas por um curto período, mas deixam uma impressão duradoura na internet, lembrando-nos da natureza passageira da arte. Essa abordagem fascinante não só redefine nossa percepção da body art, mas também destaca o papel de plataformas como o Instagram na disseminação e promoção da criatividade inovadora. Com o crescimento da popularidade de sua arte, não podemos deixar de nos perguntar: será que o corpo humano é a próxima fronteira para artistas em todo o mundo? É verdade que Ford jogou futebol profissionalmente.
Antes de se tornar uma figura conhecida na política americana, Gerald Ford foi um jogador de futebol estrela. Depois de mostrar suas habilidades em campo na Universidade de Michigan, ele recebeu propostas para uma carreira profissional tanto do Detroit Lions quanto do Green Bay Packers. Imagine um mundo onde Ford usava uniforme de futebol em vez de terno. Mas Ford escolheu outro caminho, decidiu estudar direito e acabou mergulhando na carreira política. Essa decisão o levou a um título notável. Ele se tornou o único presidente dos FK que nunca foi eleito para um cargo nacional. Sua trajetória do campo de futebol à Casa Branca é uma reviravolta fascinante na história americana, mostrando que a vida, às vezes, toma rumos inesperados. E se Ford tivesse escolhido outro papel na NFL, a história do futebol americano seria diferente hoje? Quando surgiu o primeiro tapete vermelho, tudo começou com a estreia do filme Robin Hood, em 1922, no Teatro Chinês, em Hollywood. Esse evento histórico é considerado o início da tradição glamurosa, onde estrelas de cinema desfilam pelo tapete vermelho, fazendo suas grandiosas aparições. Imagine a emoção quando atores e diretores famosos caminhavam pelo tapete, transformando uma simples estreia em um espetáculo incrível. O tapete vermelho rapidamente se tornou um poderoso símbolo de prestígio e elegância, representando não apenas a indústria do cinema, mas também o trabalho e a criatividade por trás de cada obra-prima. Com o tempo, esse espetáculo luxuoso se tornou parte essencial de premiações como o Oscar e o Globo de Ouro. Hoje, o tapete vermelho não é apenas uma declaração de moda, é uma tela para os artistas se expressarem e se conectarem com os fãs. Você não se interessa em saber como essa tradição influenciou a cultura moderna das celebridades. Um fato interessante sobre o carro mais caro do mundo. O Rolls-Royce LaRose Noir com capô retrátil é conhecido não apenas como um carro de luxo, mas também como um meio de transporte com um preço impressionante de mais de 30 milhões de dólares. Este carro extraordinário é uma obra-prima de design e habilidade, mostrando o auge da engenharia automotiva. Cada LaRose Noir é feito sob medida para o proprietário, refletindo suas preferências pessoais e estilo, o que justifica seu preço exorbitante. Além de sua aparência deslumbrante, o carro possui um interior sofisticado, revestido com os melhores materiais, incluindo couro, madeira e detalhes metálicos. O design com o capô retrátil não é apenas para beleza. Ele cria uma silhueta impressionante que chama a atenção onde quer que esteja. A Rolls-Royce tem uma longa reputação de criar carros personalizados, e o LaRose Noir realmente incorpora esse espírito. Combinando raridade, luxo e inovação, não é surpresa que muitos o considerem um símbolo de status. O que torna este carro tão caro? O que torna o campo de futebol de Henningsvær único? Este lugar na Noruega, muitas vezes chamado de Henningsi, não é apenas uma cidade pitoresca, com vistas deslumbrantes das montanhas e do mar. Aqui está um campo de futebol que se destaca dos demais. Ao contrário dos estádios tradicionais, este campo não tem arquibancadas comuns para os espectadores. Em vez disso, os torcedores costumam assistir ao jogo das rochas ou colinas ao redor, criando uma atmosfera mais natural e cênica. Imagine assistir a uma partida com as majestosas montanhas e o mar brilhante bem à sua frente. Esse ambiente único atrai não apenas os moradores, mas também turistas que buscam viver o futebol de uma maneira diferente. A combinação de esporte e beleza natural mostra a rica cultura e paisagens da Noruega. Portanto, se você é um fã fervoroso de futebol ou apenas procura experiências inesquecíveis, Henningsvær oferece algo realmente especial que você não encontrará em nenhum outro lugar. Acredite ou não, as bolsas têm uma história fascinante. As primeiras bolsas, chamadas de retículos, surgiram no século XVIII e eram usadas principalmente por motivos estéticos. Esses delicados pequenos porta-moedas serviam para guardar apenas algumas coisas, como um lenço ou uma moeda. Em contraste, os homens usavam bolsas maiores, cheias de itens práticos, o que foi um dos primeiros exemplos de desigualdade nas bolsas por gênero. As mulheres frequentemente precisavam priorizar o estilo em vez da funcionalidade, enquanto as bolsas masculinas eram resistentes e voltadas para a conveniência. Essa tendência persiste até hoje, com as bolsas femininas modernas focando na estética, enquanto as masculinas são mais funcionais. As bolsas de hoje vêm em diversas formas e tamanhos, mas suas raízes elegantes nos lembram dessa história interessante, como a função das bolsas mudou no mundo da moda atual.
Mergulhe no incrível mundo da vida aquática. Você sabia que cerca de 94% de toda a vida na Terra vive em nossos oceanos, rios e lagos? Essa estatística impressionante mostra como os seres aquáticos superam os animais terrestres que costumamos ver. Desde os vibrantes recifes de corais cheios de peixes até as misteriosas profundezas do oceano, onde se escondem gigantescas lulas, os ecossistemas aquáticos são repletos de diversidade. Essas águas são o lar de inúmeras espécies, muitas das quais ainda não descobrimos. Ao mesmo tempo, a vida terrestre, incluindo todos os animais, plantas e pessoas, representa apenas uma pequena parte da biodiversidade total da Terra. E isso destaca a importância de proteger nossos corpos d'água, pois eles abrigam a maioria das formas de vida do planeta. Que descobertas incríveis ainda podem nos esperar sob as ondas. Um fato interessante sobre o engajamento do público. Os espectadores de conteúdo online têm grande influência sobre seus canais favoritos. Quando os criadores pedem que sua audiência curta e se inscreva, não estão apenas sendo educados, estão convidando todos a fazer parte da comunidade. Essa interação não só ajuda a aumentar a visibilidade do canal, mas também cria um sentimento de pertencimento entre os fãs. Curtir um vídeo sinaliza para o algoritmo da plataforma que o conteúdo é valioso, aumentando as chances de recomendação para outros. Os inscritos recebem atualizações sobre novas aventuras e descobertas, garantindo que não percam conteúdo interessante. Ao clicar no botão curtir ou inscrever-se, os fãs podem apoiar os criadores e inspirá-los a produzir mais do conteúdo que amam. Então, da próxima vez que você assistir a um vídeo, lembre-se de que sua participação pode fazer uma diferença real. Que tal dedicar um minuto para mostrar seu apoio hoje? Você já se perguntou por que o Ponto Nemo é tão único? Este lugar interessante no Oceano Pacífico é considerado o ponto mais remoto da Terra. Na verdade, ele está mais perto da Estação Espacial Internacional do que de qualquer terra firme, o que o torna um exemplo surpreendente de isolamento. O Ponto Nemo fica a mais de 1.450 milhas náuticas da terra mais próxima, que é a Ilha Dulce, parte das Ilhas Pitcairn. Devido à sua imensa solidão, essa área é frequentemente utilizada por naves espaciais para um retorno seguro à atmosfera da Terra. Quando os satélites e a Estação Espacial Internacional passam por cima, eles estão mais próximos do Ponto Nemo do que qualquer pessoa em terra. Essa característica única cria uma atmosfera incrivelmente silenciosa, livre da presença humana. Cientistas e aventureiros são atraídos por seu mistério, estudando suas características oceânicas e a vida marinha que prospera em um lugar tão remoto. Quais segredos você acha que o Ponto Nemo esconde? É verdade que as línguas podem estabelecer recordes. Byron Schlenker ficou famoso ao exibir a língua mais larga já registrada, medindo impressionantes 8,9 centímetros. Essa característica incomum não só lhe garantiu um lugar no livro dos recordes, mas também atraiu a atenção de pessoas ao redor do mundo. O mais interessante é que essa peculiaridade é hereditária. Sua filha seguiu seus passos e se tornou a mulher com a língua mais larga do mundo. A história divertida e inusitada deles destaca como a genética pode transmitir características estranhas. Imagine as conversas que eles tiveram à mesa, comparando suas línguas impressionantes. Esse laço familiar desperta curiosidade sobre como tais traços se desenvolvem e se há outros campeões de línguas. Então, quem sabe? Talvez você tenha um talento oculto esperando para ser descoberto, mesmo que não seja tão largo. O que faz o Mauna Loa o maior vulcão da Terra? Este gigante, localizado na grande ilha do Hawaii, se destaca entre todos os outros, tanto em volume quanto em área. O Mauna Loa ocupa impressionantes 5.271 km², o que equivale a cerca da metade do tamanho de todo o estado do Hawaii. Mas não se trata apenas do tamanho, sua massa também é importante. Se medirmos a partir da base no fundo do oceano, o Mauna Loa se eleva a mais de 9.144 metros, muito além de seu pico visível, que está a cerca de 4.170 metros acima do nível do mar. É surpreendente que o Mauna Loa seja um vulcão escudo ativo, o que significa que se formou devido a fluxos de lava relativamente calmos, e não a erupções explosivas. Sua última erupção em 2022 nos lembra das forças dinâmicas que moldam nosso planeta. Visitantes podem caminhar por suas trilhas, tendo raras visões dessa maravilha natural, enquanto cientistas continuam a monitorar sua atividade para que possamos entender o comportamento deste enorme vulcão, que desempenha um papel tão importante na geologia e ecologia da Terra.
porque o primeiro carro não tinha volante. O primeiro carro já criado, o Motorwagen de Carl Benz, revolucionou o transporte em 1886, mas tinha uma característica surpreendente: não tinha volante. Em vez disso, esse veículo inovador usava uma alavanca parecida com um remo para dirigir. O sistema de controle se baseava em uma manivela, o que tornava a condução completamente diferente do que conhecemos hoje. Imagine como seria dirigir sem volante. Somente depois o volante foi introduzido, melhorando significativamente o controle do carro e aumentando a precisão. Essa mudança não só melhorou a direção, mas também aumentou a segurança e o conforto para os motoristas. A evolução do sistema de direção é apenas um exemplo de como a tecnologia transformou nossa experiência de dirigir ao longo do tempo. Então você consegue imaginar dirigir um carro sem volante? Pouca gente sabe, mas existem glórias em Vênus. Esses fenômenos atmosféricos incríveis se parecem com arco-íris e surgem devido à interferência das ondas de luz nas gotas. Na Terra, os arco-íris se formam quando a luz do Sol passa por gotas de água, refratando e refletindo a luz, criando um espectro de cores. No entanto, as glórias em Vênus vão além. As densas nuvens de ácido sulfúrico que cobrem Vênus criam um ambiente único, onde as gotas são significativamente maiores do que na atmosfera da Terra. Isso resulta na formação de anéis concêntricos de cores, que se espalham a partir da sombra do observador, criando um espetáculo impressionante. Os cientistas se interessam pelas glórias em Vênus porque elas revelam informações importantes sobre a atmosfera e as condições climáticas do planeta. Estudar esses anéis coloridos não só ajuda a entender melhor Vênus, mas também aprimora nosso conhecimento sobre a ciência atmosférica como um todo. Não é incrível como algo tão simples como luz e água pode criar visões tão extraordinárias em um planeta distante? E se eu disser que há apenas uma força armada em Nebraska? Essa escolha incomum destaca Nebraska entre todos os outros estados dos Yakaras. Em vez de ter vários tipos de forças armadas, Nebraska simplificou sua defesa ao optar por uma única força. Essa decisão demonstra uma abordagem única na gestão e organização do exército, focada na eficiência e clareza. Criada pelo Estado, essa força única é responsável pela proteção da região, evitando redundâncias. Isso reflete o desejo de Nebraska por uma estrutura militar mais simplificada, o que pode levar a um treinamento e distribuição de recursos mais eficazes. Esse modelo afirma que, às vezes, menos é mais, promovendo um senso de comunidade e responsabilidade compartilhada na defesa. Sendo o único estado com uma organização militar tão singular, Nebraska nos oferece uma visão fascinante sobre modelos alternativos de gestão. Será que essa abordagem única pode inspirar outros estados a repensar suas estruturas militares? Porque Vito, o gato biônico, nos inspira. Vito, conhecido como gato ciborgue, perdeu as duas patas devido a uma doença grave. Mas, em vez de desistir, ele se adaptou à nova realidade com uma incrível resiliência. Vito se movimenta com próteses feitas sob medida, que lhe permitem se mover com impressionante agilidade. Sua jornada demonstra não apenas os avanços da medicina veterinária, mas também a força do espírito animal. A história de Vito é um poderoso lembrete de que é possível superar dificuldades com determinação e inovação. As pessoas se uniram ao seu redor, celebrando suas conquistas e compartilhando sua história na internet. Esse gato inspirador se tornou um símbolo de esperança para aqueles que enfrentam suas próprias dificuldades, lembrando a todos nós que a persistência pode levar a resultados extraordinários. Como Vito continua a impactar tanto os animais de estimação quanto os humanos em tempos de adversidade. Descubra a fascinante história de Mesa, Arizona. Esta pequena cidade no sudoeste dos Huawei tem raízes profundas que remontam ao povo Anasazi. Conhecidos por sua incrível habilidade, os Anasazi construíram casas complexas de adobe, localizadas em rochas e cânions, semelhantes às impressionantes ruínas de Chaco Canyon. Imagine-se caminhando por essas antigas estruturas, observando os delicados padrões e entendendo como esses arquitetos habilidosos se adaptaram ao ambiente. Os Anasazi usaram materiais locais de forma inteligente, criando casas que não apenas harmonizavam com a paisagem, mas também protegiam contra as intempéries. Ao explorar Mesa hoje, você mergulha em uma história viva, onde os ecos do passado ainda são sentidos na arquitetura e no espírito da comunidade.
Quais histórias as paredes de mesa guardam sobre as pessoas que viveram aqui antes? Acredite ou não, Butterbean foi campeão mundial dos pesos pesados. Eric Scott Ashe, mais conhecido como Butterbean, entrou para a história ao atingir impressionantes 425 libras, tornando-se o boxeador mais pesado da longa história do boxe. Este boxeador profissional americano, nascido em 1966, ganhou fama nos anos 90 e início dos anos 2000, não apenas por seu tamanho imponente, mas também por seu estilo de luta único. Ao contrário dos típicos pesos pesados ágeis, a força e a presença de Butterbean no ringue eram realmente impressionantes. Ele competiu em várias organizações, incluindo a Associação Internacional de Karatê, antes de se dedicar ao boxe profissional. Butterbean teve uma carreira diversificada, mostrando sua força com muitos nocaute. Apesar de seu tamanho, conquistou os corações do público com seu carisma e personalidade, tornando-se um favorito no mundo do boxe. Então, da próxima vez que você pensar em campeões dos pesos pesados, lembre-se de Butterbean e de sua trajetória impressionante. O que você acha que é necessário para competir nesse nível? Prepare-se para se surpreender com os códigos de vestimenta escolar. Muitas escolas nos Ikshakoshiwa têm regras rígidas sobre roupas, proibindo os alunos de usarem itens casuais, como hoodies e bonés. Essa abordagem visa criar um ambiente de aprendizado mais profissional, mas às vezes gera descontentamento entre os estudantes. Em contraste, em escolas de outros países, há uma atitude mais relaxada em relação à vestimenta. Por exemplo, em algumas partes da Europa, os alunos podem usar o que se sentem confortáveis, incluindo jeans e tênis. Essa diferença gera uma discussão interessante. Os códigos de vestimenta rigorosos ajudam os alunos a se concentrarem melhor ou inibem a individualidade. Alguns argumentam que uniformes ou regras específicas de vestimenta promovem disciplina e unidade, enquanto outros acreditam que a liberdade de se expressar através da roupa aumenta a criatividade e a autoconfiança. Qual estilo, na sua opinião, é mais adequado para o ambiente escolar?